Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 35 minutos, hoje é terça-feira, dia 26 de novembro, vamos às manchetes de hoje. Comoção e brutalidade policial morta em confronto com bandido será enterrada hoje à tarde em Cachoeira do Sul. A soldado de 28 anos foi atropelada pelo carro dos criminosos durante uma perseguição no Vale do Taquari. No litoral norte, a família reconhece o corpo de travesti de 23 anos. Ela estava desaparecida há 10 dias. Segundo a polícia, a travesti foi esfaqueada. E já tem informações de um suspeito deste crime. Lembram do caso do policial que matou a companheira aqui em Capela de Santana? Pois ela morreu com um tiro e o PM disse que matou por engano. Hoje será feita uma reconstituição no local do crime. E como está a RS 122, hein? A nossa equipe foi até lá e mostra o trabalho para a remoção das rochas. Há mais de 20 dias, a estrada que liga a região metropolitana a Caxias está interditada. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. Onze horas e 36 minutos e nós começamos o SBT Rio Grande falando da morte de uma policial em confronto com criminosos. É a quinta morte de um policial militar este ano aqui no Rio Grande do Sul. Vamos direto à redação com informações. Marcelo Chemali. Bom dia, Marcelo. Olá, André. Bom dia para ti, bom dia para quem está nos acompanhando aqui no SBT Rio Grande. Imagens aí da região da cidade de Sério, lá no Vale do Rio Pardo, André. As caminhonetes, enfim, esses automóveis que haviam sido roubados pelos bandidos, havia um grande cerco para tentar capturá-los, para tentar a abordagem desses bandidos. Foi justamente quando aconteceu aí o atropelamento, que acabou matando a soldado Marciele Renata dos Santos Alves. Ela saiu da viatura para dar a voz de prisão quando foi atropelada de forma bastante violenta por esses bandidos. E aí houve, depois disso, André, uma intensa troca de tiros. 3 assaltantes também foram mortos e um menor foi apreendido. De acordo com a polícia, essa quadrilha era bastante perigosa e a jovem policial bastante dedicada. Estava há 7 anos na Brigada Militar. O padrasto dela era sargento da Brigada, portanto aí uma questão de família já, de serviço aí à corporação, à Brigada Militar. E você destacou no início do jornal, André, o 5º policial, o 5º agente de segurança pública morto em serviço em 2019, André. Bastante triste essa história, mas é parte da atividade arriscada de quem escolhe vestir a farda e empunhar um distintivo da Polícia Civil também. Parece aí essa foto um pouquinho, só para a gente poder entender por que ela está vestida com aquele jaleco, né? Aquele guarda-pó. Aí, ó. Ela era fisioterapeuta também. E ainda fazia uma pós-graduação, ou seja, uma policial dedicada, jovem policial formada em fisioterapia e com este fim, com esse trágico fim, nessa perseguição que aconteceu na cidade de Sério. A gente ouve muito pouco falar nesse município, nesta cidade que fica no Vale do Taquari. Lembrando que há poucos dias, menos de um mês, houve um tiroteio dentro de um local, dentro de um bar, justamente nesta cidade. A cidade de Sério. Foi um homem que atirou, inclusive acertou no pai dele, que estava nesse bar. E mais uma vez, em menos de 30 dias, a gente se depara com o que aconteceu nessa perseguição. Diz que esse grupo já vinha roubando carros durante o final de semana, ali na região de Venâncio Aires. São pelo menos 3 caminhonetes que eles roubaram, né, Marcelo Chemali? 3 caminhonetes do mesmo modelo. Então, a polícia já vinha acompanhando no final de semana. Houve o deslocamento, a perseguição pela estrada, terminando nesta tragédia que aconteceu ali na chegada à cidade de Sério, lá no Vale do Taquari. Mas daqui a pouco a gente mostra a reportagem com outros detalhes. Temos uma informação do Litoral Norte, porque a polícia investiga a morte de um transexual. E o Marcelo tem os detalhes sobre este caso, né, Marcelo? Exatamente, André. A nossa equipe foi hoje pela manhã até Tramandaí, no Litoral Norte, para acompanhar a investigação da Polícia Civil. Conversamos com a família da Isabelle Prado, ela tinha 23 anos, né? E também com o delegado Paulo Pérez, que é titular da DP de Tramandaí. Um caso bastante intrigante, porque ela desapareceu na madrugada do dia 15 de novembro e o corpo
foi encontrado pelo pai, pelos familiares, no último sábado. 9 dias depois, a polícia analisava imagens de câmeras de vigilância, enfim, todo o cercamento eletrônico e já sabe a motivação, André. Mas, por enquanto, o delegado Paulo Pérez não revela a motivação. O que ele destaca nesse primeiro momento é que não foi um crime de gênero. Embora a Isabelle tinha atividade dela relacionada aí à questão da prostituição, das armadilhas da noite, a família reconhecia isso, né? Sabia desse risco que ela sofria por conta dessa atividade arriscada, uma atividade, né, que acaba colocando em risco, né, deixa mais vulneráveis, né, a questão de quem escolhe a prostituição, o público Seria trans, passional, né? Marcelo? Nesse primeiro momento, André, a polícia não descarta, trabalha com um crime de execução, um homicídio, mas a motivação, o delegado se reservou o direito aí de não divulgar para não atrapalhar as investigações. A matéria está sendo editada nesse momento, acabamos aqui de chegar para justamente trazer imagens do carro que foi apreendido, o carro que vai passar por perícia hoje ainda, e um dos suspeitos que prestou depoimento 2 vezes e já entrou em contradição. Daqui a pouquinho a gente traz a matéria completa, André. Tá certo, obrigado. 11 horas e 41 minutos, agora 26 graus é a temperatura. Preste atenção nesse recado. Para acabar com as dores, sensação de peso e cansaço nas pernas provocadas pelas varizes, você precisa de Varicel. Veja esse recado. Você sente dores e cansaço nas pernas? Tem um jeito de aliviar tudo isso. Varicel. Com uma cápsula de Varicel por dia, você alivia as dores e o cansaço nas pernas provocados pelas varizes. Em Varicel, você pode confiar. Varicel. Pernas novas todo dia. Viu só? Com apenas uma cápsula de Varicel por dia, você alivia as dores e o cansaço nas pernas que tanto incomodam. Varicel aumenta a resistência vascular e melhora a circulação do sangue. E para ter resultados ainda melhores no alívio dos sintomas das varizes, use também Varicel Creme. Com Varicel Fito e Varicel Creme, suas pernas vão ficar aliviadas e muito mais leves todos os dias. Milhões de pessoas já se beneficiaram com o uso de Varicel. Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil. Agora, preste atenção. Ao chegar à farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Exija Varicel. Varicel, pernas novas todo dia. Imagens ao vivo de Tramandaí, céu azul, temperatura de 23 graus nesse momento. Atenção, porque daqui a pouco eu vou falar de temporal aqui no Rio Grande do Sul. Fique ligado, em seguida vou falar sobre a mudança no tempo, porque o nosso assunto agora é a estrada em direção à Farroupilha, que está ainda bloqueada. O trânsito da RS 122 segue interrompido lá na Serra devido à queda de barreiras depois daquela chuvarada que deu algumas semanas atrás. Pois a estrada é a principal ligação com a região metropolitana. Ontem, o DAIR esteve no local e acompanhou o andamento das obras para a liberação do trânsito, que está interrompido aí há 3 semanas. Na tela. As máquinas trabalham no topo do morro. Aqui elas perfuram o terreno para a colocação de explosivos. A detonação de rochas que ainda ameaçam cair sobre a pista deve ocorrer até o fim desta semana. O trabalho é demorado e exige cuidados. Bem neste ponto, há uma torre de transmissão de energia e uma residência. A gente está ali trabalhando em torno de 20 metros de altura, 25 metros. Tem um ponto que chega a dar um pouco mais, né? Então, risco de queda, a gente está trabalhando próximo à mata. Então, tem exposição dos nossos colaboradores, né? Então, mas o que a gente tem feito agora, basicamente, é tentando fazer a furação desse maciço. A gente tem encontrado muito fissuramento. Isso, de uma certa forma, acaba atrasando um pouco o serviço. A gente precisa fazer esse desmonte para verificar como é que fica a estabilidade do talude para uma avaliação posterior da equipe técnica do DAIR para ver se há condições ou não da liberação do trânsito na RS 122. A primeira queda de barreira no quilômetro 43 ocorreu no dia 4 de novembro. Mas, desde então, a cada chuva, mais pedras e terra caem na pista. Os motoristas que trafegam pela RS 122 são avisados ao longo do trajeto sobre a interrupção do trânsito. O ponto final é aqui, no trevo de acesso ao município de Alto Feliz. Mas tem motorista que ignora os avisos e decide se arriscar cruzando o trecho desmoronado. Nossa equipe flagrou esses casos. Apesar de já fazer 3 semanas que o trânsito está interrompido, o DAIR pede paciência. A liberação da pista depende essencialmente desse trabalho que está sendo desenvolvido agora. O sucesso dessa detonação com a posterior limpeza da pista é que vai definir uma data certa para a liberação da via.
A ideia é liberar o trânsito quanto antes, mesmo que de forma provisória. A próxima etapa será o projeto de contenção da encosta, mas isso ainda dependerá de licitação. Imaginem que uma das pedras tinha 1.000 toneladas. Não é 1 tonelada, não é 1.000 quilos. 1.000 toneladas, ou seja, era muito grande e por isso todo o trabalho. Deixa eu mostrar no mapa aqui o que o motorista deve fazer para evitar esse trecho que é ali na Curva da Morte, ali na subida da serra. Seguidinho a gente vai mostrar, porque tem alternativas. Olha só, o trecho interrompido é de São Vendelino até a região aqui de Farroupilha, bem aqui assim onde está a Curva da Morte. Então o caminho é seguir, né, pela rodovia, indo em direção a Bento Gonçalves, porque esse trecho vermelho, todo esse trecho aqui é bloqueado. Então vai aqui pela região de Bento para chegar até Farroupilha e seguir para Caxias do Sul, que está aqui. Ou então pegue a BR-116 para ir a Caxias do Sul, desviando deste trecho aqui. Ainda não há previsão de liberação desta rodovia. 11h46, e atenção, uma mulher morreu num acidente de trânsito com uma carreta. Onde foi isso, Marcelo Chemali? Olha que acidente feio, André, a gente percebe aí a carreta com todo rodado para cima, né, completamente destruída. Isso aconteceu na RS 324, no trecho entre Passo Fundo e Marau, no noroeste aqui do estado. O motorista dessa carreta estava carregada com milho, perdeu o controle do volante e tombou aí no acostamento. Na cabine, além do motorista, estava essa mulher que ficou presa às ferragens e infelizmente acabou não resistindo aos ferimentos, morreu ainda no local. O homem ficou ferido, levado para o Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo, e por enquanto o estado de saúde dele não foi divulgado, André. Chama atenção para mais um acidente envolvendo caminhão no Rio Grande do Sul. E outra coisa importante, a imagem vai mostrar aí. Vocês viram o que é esse acostamento, se é que dá para chamar de acostamento? Olha, vai mostrar aí a imagem e a gente congela. Para aí a imagem. Olha o absurdo, gente. Olha o absurdo. Estão vendo aqui? Aqui é o limite da rodovia. Vocês estão vendo o que é o acostamento? Quer dizer, isso não existe acostamento. Não há acostamento, né, André? Não existe acostamento. Não há. E assim é a maior parte das estradas no Rio Grande do Sul. Infelizmente, a situação é essa. Não se sabe se numa curva, daqui a pouco o caminhão saiu com a roda, né? Saiu com a roda aqui e já pegou esse trecho ruim e isso facilitou ter virado. Quer dizer, não se sabe ao certo o que aconteceu, mas de acostamento não tem absolutamente nada. Muito bem, vamos a um outro assunto. Vai ser hoje o enterro da policial de 28 anos. Nós estamos falando desde o início. A quinta morte de um policial. A quinta morte de um policial este ano. Isso aconteceu num confronto do município de Sério, que fica no Vale do Taquari. Tudo começou no final de semana, né, Marcelo Chemali? No final de semana, já o roubo de 3 caminhonetes de um grupo criminoso que aterrorizava a região. E aí houve uma perseguição e terminou nessa tragédia. Essa jovem, né, uma jovem soldado, está sendo velada nesse momento lá em Cachoeira do Sul, Marcelo. Exatamente, André. A gente percebe aí as fotos da Marciele Santos Alves, tinha 28 anos. Ela completaria 7 anos de serviços à Brigada Militar. No final aí de 2019, ela atuava no pelotão de operações especiais do POI, ou seja, policiais de elite da Brigada e do 23º Batalhão de Polícia Militar em Santa Cruz do Sul. Por isso que eu falei Vale do Rio Pardo antes. Na realidade, assim, é no limite entre o Vale do Rio Pardo, e onde fica Santa Cruz e Venâncio, e o Vale do Taquari, onde fica a cidade de Sério, que aconteceu aí o confronto violento e que infelizmente acabou resultando na morte da Marciele. O que aconteceu? Em Venâncio Aires, ali no Vale do Rio Pardo, 3 roubos em sequência, André. E o que chama a atenção é que todos os roubos veículos, caminhonete Hilux, caminhonetes picapes, enfim, caminhonetes rápidas roubo também. Roubo por encomenda, quem roubo sabe? Roubo por encomenda ou talvez roubos, veículos usados para assaltos a banco, né, André? Porque eles usam as cabines, a cabine e as caçambas para transporte de reféns, né, para conseguir empunhar as armas longas ali nas caçambas. Portanto, aí não se sabe ainda, a Polícia Civil investiga a ligação desses bandidos. O fato é que durante essa abordagem na cidade de Sério, a Marciele acabou sendo, ao dar voz de prisão para esses suspeitos, acabou sendo atropelada e não resistiu. Na sequência do atropelamento, houve o confronto e aí os colegas de farda, os soldados e também oficiais da Brigada Militar trocaram tiros e 3 bandidos morreram nesse confronto violento lá na cidade de Sério, né, não André? foi por acaso, né?
que ela foi atropelada. Os criminosos, pelas informações que tem, eles jogaram o carro por cima dela. E a gente vê nas imagens ali, Marcelo Chemali, da caminhonete apreendida, a quantidade, tinha bebida dentro, vai mostrar ali daqui a pouco, uma quantidade grande de bebida e de outros materiais, porque eles já vinham aprontando desde o final de semana, como nós dissemos. Ali vai aparecer em seguida, tem uma caixa, ali não sabe se pertencia ao carro roubado, né? Ou se eles já estavam, além de tudo, consumindo. Tem um monte de material ali, aí, e olha só, a caixa cheia de bebida, não é verdade? Exatamente, talvez mantimentos para levar para uma propriedade mais afastada, onde eles pudessem aí planejar outros crimes, outros assaltos. O fato é que são bandidos perigosos, né? A quadrilha ainda não foi de forma plena, totalmente presa, né, André? Ainda existem bandidos à solta, portanto aí é um risco. A brigada faz um cerco, a Polícia Civil investiga e a Segurança Pública lamenta a morte de mais um agente, no caso aí a Marciele Santos Alves, 28 anos. Daqui a pouco a gente traz mais informações, inclusive a reportagem sobre este caso. 11 horas e 51 minutos. Quem está ligando aqui com a gente agora, 26 graus é a temperatura neste momento aqui em Porto Alegre. Daqui a pouco eu vou falar de temporal, fiquem ligados. Para quem está ligando agora, está acompanhando a gente, estamos falando deste caso. Este caso envolvendo um crime que chocou o Rio Grande do Sul. O quinto policial militar que foi morto, uma jovem de 28 anos, num confronto que teve ontem na região do município de Sério. Sério, que fica na região ali do Vale do Taquari, pertinho de Lajeado, é bem pertinho de Lajeado. Tem uma estrada, que é essa rodovia aí, que faz a ligação da região ali de Venâncio Aires, que fica no Vale do Rio Pardo, para esta região da cidade de Sério. E neste trecho houve um confronto entre criminosos e a Brigada Militar. E daqui a pouco a gente vai mostrar a reportagem em detalhes. Aí a gente já vê o município de Sério, foi muito pertinho da cidade. Por quê? Porque os criminosos estavam fugindo, houve a perseguição e uma policial foi propositalmente atropelada pelos criminosos. Houve troca de tiros, 3 policiais morreram, um adolescente foi apreendido. 3 bandidos. E esta policial... Oi? 3 bandidos. No confronto, 3 bandidos morreram. 3 criminosos. Isso, 3 criminosos. 3 criminosos. O que eu tinha dito? Policiais. Ah, não, perdão, gente. Perdão. 3 criminosos. 3 criminosos. E um adolescente, por enquanto, 3 criminosos e um adolescente. Morreu essa jovem policial. Em seguida, a gente vai mostrar a reportagem com todos os detalhes. Até já. Obrigado, Marcelo Chemali. 11 horas e 52 minutos agora. Lembra daquele caso do policial que matou a companheira? Aqui em Capela de Santana, no Vale do Caí? Pois ela morreu com um tiro e o atirador disse que acordou, né, com um movimento estranho dentro de casa e aí pegou a arma, atirou e era a mulher dele. A família questiona essa versão e hoje vai ser feita uma reconstituição no local do crime. Os detalhes na reportagem. Uma família destruída. Ele não tirou uma filha da rua, ele tirou uma filha de família. 4 meses passaram, mas a dor ainda é muito grande. Dói porque ela sempre estava comigo todo dia aqui. Todo dia a gente se via, né? E agora ficar assim, ainda ele matar e ficar andando por aí, isso que dói mais na gente ainda. Tayane de Oliveira, de 29 anos, foi morta com um tiro no peito pelo próprio marido na madrugada de 24 de julho, dentro de casa. O companheiro, o PM Percy Britsky, de 31 anos, alegou que acordou com um barulho na sala e achou que fosse um ladrão. A perícia apontou que o tiro foi de uma distância de 1,5 metros. O policial ficou internado mais de 40 dias no hospital da Brigada Militar. A polícia indiciou o homem por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Mas a família não acredita nesta versão. Eu não acredito. Ele matou porque ele quis matar mesmo. Não sei por quê, mas ele matou porque quis matar. Quando ela ligava para mim, ela ligava quando ele não estava. Quando eu ligava, ela ia atender na rua. O casal ficou junto durante 4 anos e se separou por causa de uma tatuagem que Tayane fez com a irmã. Os dois haviam voltado em dezembro do ano passado. Amigos e parentes acreditam que Tayane já estava morta quando foi levada ao hospital. Dizem que, no caso, ela morreu 1h da manhã e daí no hospital deu entrada 3h da manhã e nós fomos, a mãe e o pai foram avisados às 5h da manhã e eu fui avisada só às 6. A irmã foi pegar as roupas de Tayane no início da manhã e a casa já estava limpa. Não tinha nada isolado. E
Eu fui no quarto dela, peguei a roupa dela. Eu até achei estranho, porque onde eles tinham me falado que tinha ocorrido o crime, não tinha sangue nenhum. A família trouxe todos os móveis, objetos pessoais, quadros, fotos, livros da Tayane aqui para a casa onde ela morava antigamente. Está tudo organizado, montado novamente. É uma forma, Genesi, de ficar mais perto dela, de ainda lembrar da Tayane. De ter ela um pouco com nós, porque a saudade é muito grande. Ela faz muita falta para nós. Pá, nós temos assim derrotado, amor. Na noite desta terça-feira acontece a reconstituição do crime na casa onde Tayane morreu. Nossa vida não tem mais sentido, a gente vive assim, porque graças a Deus a gente tem essa aqui ainda, né? Mas não tem mais sentido, amor. Eu não entendo, amor, porque tirar uma pessoa tão boa que nem ela era da gente, eu não entendo isso. Que dor, né? Bom, a nossa equipe já vai acompanhar toda a reconstituição. A colega Bruna Osterman está encarregada de acompanhar e, claro, se o tempo permitir, porque eu falei há pouco, chance de temporal e, de fato, vai estar chovendo muito nessa região na hora que vai ser feita a reconstituição. Mas estamos lá acompanhando e vamos ver que isso vai ajudar muito a compreender como que foi toda esta dinâmica. 11h56 agora e foi enterrado no norte do estado jovem. Ele foi morto a facadas durante uma briga. A polícia investiga o motivo do desentendimento. Vamos aos detalhes na reportagem. A despedida ao jovem de 17 anos começou no final da manhã e se estendeu durante a tarde desta segunda-feira em Santa Rosa. Wellington de Moraes Pinheiro era um dos 4 filhos de Paulo e Graciele. Ele ajudou a criar meus outros filhos. Eu perdi a maior riqueza da minha vida, um dos meus filhos. Essa cicatriz nunca vai cicatrizar. Nunca essa ferida vai ficar sempre aberta, porque falta um pedaço. Tudo aconteceu na noite do domingo nesta rua no bairro Cruzeiro, onde o irmão de Wellington, de 15 anos, também foi atingido por facadas e levado para a UPA. Vou ter que voltar, porque só liberaram só para ele ficar ali, para se despedir do irmão dele. E daí vai ter que voltar, né, porque foi feio por causa do curativo. Por volta das 10h30 da noite, 2 pessoas atacaram o irmão da vítima. Cerca de meia hora depois, Wellington foi até o mesmo local. Se deparou com os autores do ataque e foi morto por eles com facadas. Ainda segundo a polícia, a mãe de um dos suspeitos, uma mulher de 57 anos, teria participação neste segundo crime. 2 dos suspeitos foram presos em flagrante e um menor apreendido. Tensão no norte do estado. A Polícia Federal fez uma operação hoje de manhã na reserva indígena Serrinha, que fica lá em Ronda Alta. Os detalhes com ele, Marcelo Chamalho. Pois é, André, olha, nos últimos meses... Tá uma novela esse caso aí, hein? Bastante complicado, viu, André? Bastante complicado. A Polícia Federal aí também com dificuldades para conseguir esclarecer. O que está acontecendo aí? A gente vê imagens aéreas. Essa ação apura aí a morte do cacique Antônio Mig Claudino, que foi assassinado em 2017, portanto aí um conflito, né, que já dura um certo tempo. 65 policiais federais cumpriram aí os mandados de prisão, né, 9 mandados de prisão e 10 de busca e apreensão nas cidades de Ronda Alta, Planalto, Constantina, Três Palmeiras e também em Pelotas, no sul do estado, e Chapecó, na cidade catarinense. O inquérito da PF aponta que o crime foi planejado de forma bastante arquitetada, minuciosa. Uma testemunha participou da ação e para atrair a vítima e depois prestar informações desconexas, né? Informações que confundiam os policiais. A investigação também aponta que 2 desses matadores envolvidos atuam aqui no Rio Grande do Sul, né? Foram contratados por pelo menos 4 indígenas da região para realizar essa execução. Portanto, aí uma disputa que envolve aí interesses indígenas de grupos diferentes. A motivação seria essa disputa por dinheiro, por posse de terras e também por poder entre as tribos. O grupo queria assumir a liderança dessa tribo e durante a investigação do caso, 60 pessoas foram ouvidas. Portanto, aí a operação da polícia segue, né? Os mandados de prisão, ainda a atualização não foi divulgada pela assessoria de imprensa da Polícia Federal. Os agentes seguem na região para tentar cumprir todos os 9 mandados de prisão, todas as buscas, e ao longo aí da tarde a Polícia Federal deve divulgar o saldo dessa operação, André. Falar em operação, meia tonelada de maconha foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal aqui na Freeway em Santo Antônio da Patrulha.
Conta pra gente, Alcemar. Tá aí as imagens, olha só esse carregamento pesado aí. Policiais receberam a informação de uma caminhonete transportando a droga pela rodovia, identificaram a Fiat Doblô, né, com placa de Santa Catarina, no trecho aí justamente de Santo Antônio da Patrulha. Deram a ordem de parada, o motorista não obedeceu e aí tentou fugir, né, teve aí o início da fuga, só que a caminhonete estava carregada, o veículo não conseguiu imprimir uma velocidade e logo foi interceptado pelas viaturas da PRF, André. Dentro da Doblô, os agentes encontraram justamente a maconha no porta-malas, o veículo carregado de tijolos da droga. O motorista confessou que estava trazendo o carregamento do Paraná aqui para o Rio Grande do Sul. Né? Ainda apontou que outros 2 carros estavam servindo como batedores, que é uma estratégia justamente utilizada pelas quadrilhas do tráfico. O Prisma e o Voyage com placas do Paraná foram interceptados, André, 30 quilômetros mais à frente, já próximo à região aqui metropolitana em Gravataí. Motorista dos 2 carros também presos junto com o condutor da caminhonete. Ou seja, o rapaz achou que ia sair do Paraná, ia conseguir entregar a droga no Rio Grande do Sul e passar sem ser percebido justamente em Santo Antônio da Patrulha, em Marcelo Chamalho. É claro que não, foi pego pela Polícia Rodoviária Federal. Meio-dia e Polícia Federal também. 12:01 agora. Eu quero falar com quem busca mudança de vida. Você precisa fazer um curso técnico profissionalizante? Eu apresento a vocês o Grau Técnico, a maior rede privada de ensino técnico do país, que acabou de chegar a Porto Alegre. A Jaciele conta como funciona, né, Jaciele? Então, são 50 unidades espalhadas em todas as regiões com os cursos mais procurados, como enfermagem, radiologia, administração e análises clínicas. Além disso, temos uma agência que ajuda você a voltar ao mercado de trabalho. Conheça um pouco mais do Grau Técnico. Seu futuro profissional depende de você. Escolha o Grau Técnico. São mais de 20 cursos com os melhores professores, laboratórios e uma estrutura completa. Pense no futuro. Faça Grau Técnico. E hoje tem promoção especial. Ligue agora e garanta 50% de desconto na matrícula, material didático grátis e 2 camisetas. E a promoção vale nos próximos 10 minutos. Então, corra, ligue agora, pense no futuro, faça Grau Técnico. Muito bem, agora são 12:02. Agora 12:02, vamos falar de futebol, porque hoje o destaque do Campinho, um jogador que chegou como grande promessa, mas o cara não recebe chance no time do Internacional, Débora de Oliveira. Fale, André Rabi. Olha, que príncipe, meu Deus do céu. E não é só ele, não é só no Internacional, não. A gente vai falar de um jogador do Grêmio também. São os renegados, André. Mas que coisa. Os renegados da dupla Grenal. De um lado, um jogador que, no caso do Inter, né? Vamos falar do Grêmio, que primeiro tá aparecendo o Luan, né? Um jogador que é uma estrela do clube, né? Foi contratado, foi formado na base, surgiu como promessa, se confirmou, foi o principal nome da América e hoje está ali para ser negociado. O Grêmio não consegue recuperar esse jogador. E no lado colorado tem Sarrafiori, o menino que foi contratado como promessa, que chegou aqui como... o Inter, inclusive, se envolveu no imbróglio que foi parar até na FIFA para trazer esse jogador. E não tem sequência o Sarrafiori. O torcedor não consegue entender. São 3 técnicos que já passaram pelo comando do Internacional com o Sarrafiori à disposição e nenhum dá sequência para esse jogador. A gente vai debater sobre isso, vai entender por que esse menino não tem oportunidade, não consegue mostrar serviço, né? E eu falei, o Luan contratado, eu falei, né? Não, mas é que o Sarrafiori foi contratado e o Luan foi formado e a gente botou os dois juntos na roda, né? E dizem que o Corinthians está de olho no Luan. Mas ofereceram um jogador na troca. E o que está acontecendo com ele? O Luan teve muitos problemas extracampo, de disciplina, né? É aquele famoso jogador que não sabe o talento que tem, o potencial que tem e que a carreira de atleta é curta. Que se não valorizar aquele período... Subiu para a cabeça, né? Tradicionalmente falando, popularmente falando. Acaba desperdiçando, André, de organizar a própria vida. O Luan, ele é cercado de amigos, sabe aqueles amigos ali que ficam na rebarba, se aproveitando da vida de jogador? Ele é cercado desses amigos. Esses amigos organizam festas, bebedeiras, função, né? E o Luan acaba vivendo nesse meio. É difícil recuperar esse jogador, né? Mas eu sei que ele tem potencial, é um talento nato esse menino. E eu
não consigo entender por que tantos jogadores que não jogam tudo que ele joga tem sequência, tem chance e o Luan é escanteado. A gente vai debater isso aí daqui a pouquinho no nosso campinho. Muito bem. Solta a buzininha aí, Léo, que eu falo sempre pra Kia Sun Motors. E agora, solta o som, Léo. Hã? Não quero advogado, quero regime fechado com você, amor. Essa tu conhece, né, André? Ah, conheço. Essa tu não tem como não conhecer. Esse já tu até falou nelas aqui no programa. Não quero advogado, quero regime fechado com você, amor. E aí tem que cuidar. Simone e Simária vão estar no Universo Alegria dia 14 no Beira-Rio. Eu tenho um CD aqui de presente pra ficar em casa. Obrigado. Podia ouvir CD e decorar, né? Os musiquinhos. E eu tenho um par de ingressos. Eu já vou até dar uma pista, que hoje eu tô boa. Tô boazinha hoje. Tá bom. A pista do nosso chute a gol é que ele tem a ver com Simone e Simária. Opa! Tô muito boa de pista hoje. Então, assim, ó, quem tá em casa, eu sei que não é igual o André Hark, não é igual o Jeremias Werneck, eu sei que vocês têm talento, vocês conhecem o que é sucesso, vocês sabem tudo que tá no topo das paradas. É isso aí. Então, vocês vão ganhar o ingresso. Hoje eu sei que Beijo. sai, André. Até já no campinho. Muito bem, agora meio-dia e 6 minutos e atenção porque 3 criminosos e uma policial militar morreram após um confronto na cidade de Sério, que fica no Vale do Taquari, pertinho ali de Lajeado. O grupo tinha roubado 3 carros ali na região durante o final de semana. E aí a perseguição começou lá em Venâncio Aires, cerca de 40 quilômetros de onde aconteceu o confronto. A soldado Marciele Renata dos Santos Alves, 28 anos, morreu após ser atropelada por um dos veículos roubados. Os detalhes agora na reportagem explicando como tudo aconteceu. A violência deixou marcas no local do crime nesta segunda-feira no município de Sério. Durante a noite, um cerco foi montado para capturar os bandidos. Em uma tentativa de fuga dos criminosos, a soldado Marciele Renata dos Santos Alves saiu da viatura para dar voz de prisão quando foi atropelada brutalmente pelos bandidos. Quando ela deu a ordem de parada, fatalmente e criminosamente eles jogaram para passar por cima da policial. Houve troca de tiros. 3 assaltantes também foram mortos e um menor foi apreendido. Conforme a polícia, a quadrilha era perigosa e a jovem policial muito dedicada. As 2 pessoas que temos identificada, uma tem sequestro, tem roubo, tem uma ficha criminal bem acentuada, né? Digna de louvores no mundo do crime. Sempre que um policial militar morre, a corporação fica abalada. Segundo a Brigada Militar, em 2019, 5 policiais morreram em combate. No caso da Marciele, a paixão pelo serviço vinha de casa. Quando o pai dela se aposentou na inteligência policial aqui do 23º Batalhão, onde ela está trabalhando, nós trouxemos ela para cá e botamos no lugar do pai dela. Né? E ainda dissemos que ela tinha vindo, né? Ela veio me agradecer, eu disse, não agradeça a mim, agradeça ao teu pai. O governo do estado e a Brigada Militar divulgaram nota de solidariedade à família. Marciele tinha 28 anos e estava há 7 na corporação. Vamos agora até a redação conversar com Marcelo Chemali. Marcelo Chemali é um número que preocupa bastante. 5, o 5º policial militar que morreu em confronto aqui no Rio Grande do Sul. Eu não sei se a Brigada Militar já tem uma posição a respeito disso, apesar que já ouvimos várias vezes. São situações, né, questão de confronto. É o risco do policial que se expõe, que se dedica ao trabalho, como ela se dedicou. E ela foi, mais do que isso, ela foi morta porque eles jogaram o carro por cima dela, de acordo com os colegas que estavam por lá. Um dos carros roubados, né, Marcelo Chemali, foi jogado por cima desta jovem, 28 anos, já 7 na Brigada Militar, formada em fisioterapia, uma mulher dedicada. E vamos agora, deixa eu conversar com a Bruna Tasqueto, Marcelo Chemali. Ela está em Cachoeira do Sul, onde acontece nesse momento o velório desta policial que morreu no confronto. Bruna tem todas as informações. Boa tarde, Bruna Tasqueto.
Oi, Andréia, boa tarde. Como você falou, a gente está em frente à Capela Madre Teresa, onde está sendo velado o corpo da Marciele desde as 10 horas da manhã. Ela está sendo velada com a farda do pelotão de operações especiais, do qual ela fazia parte em Santa Cruz. Como vocês puderam ver, muitos colegas de farda aqui da cidade, também de toda a região, vieram prestar a última homenagem à Marciele. Os familiares, como era previsto, muito abalados, muito consternados com a morte dela precocemente, André? Eu estou aqui também com o Tenente Marcelo, que é o comandante do pelotão de operações especiais, do qual ela fazia parte em Santa Cruz. Tenente, a gente conversou com o padrasto da Marciele, ele nos contou que era o sonho dela fazer parte do pelotão de operações especiais, do qual ela fazia parte há pouco tempo, cerca de 2, 3 meses. O que o senhor pode falar dela, Uma soldado bastante dedicada, feliz com o que fazia. Uma profissional muito qualificada, dedicada e principalmente um ser humano muito especial, muito querida por todos os integrantes do pelotão e também do nosso batalhão, o 23 Batalhão, Santa Cruz do Sul. Oi, André, estou te ouvindo. Ele estava na operação, ele podia contar como que aconteceu esse foi um ataque, a essa policial. Isso, não, o Tenente Marcelo não estava na operação, Tenente? Não, eu não estava em Santa Cruz do Sul. André, eu estou aqui também com o Capitão Rafael, que é o comandante da companhia de Santa Cruz do Sul, do qual a Marciele fazia parte. Capitão, é um momento muito difícil, Vocês que estavam, não no local, mas sim, ali ajudando apoio, na situação toda, dando todo o apoio à equipe. Como é que foi saber essa notícia? Foi chocante. Não tem outra palavra. Tu perdeu uma menina querida, amável, que fazia o que fazia com amor, que estava conosco no POI fazia 2 meses, mas já estava um bom tempo, já tinha trabalhado na inteligência, já tinha atendido o Fone 190, era uma policial que não parava de estudar, de se qualificar para oferecer o melhor dela para a sociedade. E não temos muito o que dizer. É uma perda frustrante, lastimável. Uma menina, uma policial que estava lá defendendo a sociedade. Ela estava lá fazendo jus ao juramento, mas a gente nunca estima que vai chegar a esse ponto. Nós fazemos o juramento, nós vamos para o combate diário. Nós ontem, desde o início da tarde, quando nós começamos a receber as informações dos roubos lá em Venâncio, nós começamos a montar as operações do cerco. Eu estava montando juntamente com a capitã Michele, que comanda Venâncio. Eu também sou chefe da inteligência do batalhão. Então a gente estava fazendo toda a parte de gestão para mandar o efetivo, conversando também com o efetivo do Vale do Taquari, que nos deu apoio, que era a divisa diária. Então o pessoal de Lajeado foi lá nos apoiar e nós ficamos sem saber o que falar depois do triste desfecho, porque ontem nós perdemos. A sociedade perdeu, o povo gaúcho perdeu, mas nós que somos irmãos de farda, nós perdemos. Visivelmente Tenente Marcelo, né? ela, o padrasto dela, contou que ela era da parte das armas pesadas, é isso? Ela já tinha trabalhado no setor de inteligência? Sim, ela tinha trabalhado no setor de inteligência e ela era habilitada para o fuzil, E ela trabalhava na questão da segurança, quando de serviço na patrulha. E sempre desempenhou com muita capacidade o serviço dela. Embora, não tenha muitos anos de brigada, era uma policial experiente. Uma policial experiente, passou por vários setores, outros municípios também. Então, tinha experiência, experimentada já no serviço. André, o enterro está marcado para 5 horas da tarde, mas antes vão haver homenagens aqui. O senhor já tem algum detalhe? Conforme a portaria institucional que nós temos, na hora que é marcado o enterro, todo o Estado faz uma mobilização para, através de uso de sirenes, fazer uma última homenagem à colega. Então, como o enterro está agendado para as 17 horas, às 17 horas, a Brigada Militar de todo o Estado vai estar fazendo essa última homenagem à Marciele.
Ok. Muito obrigada. Nossos sentimentos, né, a vocês, colegas, também a todos os familiares da policial. André. Ok, obrigado, Bruna Pasquetto, pelas informações. A Bruna está acompanhando nesse momento o velório dessa policial militar, 28 anos, 7 anos na Brigada Militar. E a gente vê, Marcelo, visivelmente os colegas de farda emocionados com a perda, por tudo que aconteceu, por toda a experiência. Eu não sei se na rua como que era a experiência dela ou não, mas essa questão nem passa muitas vezes pela experiência do policial. Por quê? Porque os criminosos jogaram o carro por cima dela. Eles jogaram o carro, eles foram com a intenção, né, de matá-la. E foi o que eles fizeram. Lembrando que eles estavam já há 2, 3 dias sendo perseguidos, já estavam, né, os criminosos já estavam com uma alta dose, porque alguma coisa eles estavam tomando. A gente não imagina que nesses 3 dias eles foram para casa dormir, descansar. Não, eles estavam fugindo. Então, eles já estavam provavelmente com algum tipo de droga. Isso é difícil não imaginar que seja diferente. E aí, então, termina com essa tragédia dele jogando o carro por cima dela, Marcelo. E como falou ali o comandante, durante a reportagem da Vanessa Felipe, bandidos já experientes, né? Digamos assim, com uma expertise no mundo criminoso, não iriam se entregar, André, estariam aí dispostos ao confronto. E aí, quando a Marciele tentou fazer essa abordagem, muito provavelmente com arma em punho, que é o que diz aí o protocolo, né, justamente para barrar a passagem dos carros, ela acabou sendo alvo desse atropelamento. Aí, André, veja só, a dúvida, desculpa, mas é importante que tu falaste. Imagina a situação, como o Marcelo disse, existe um protocolo, ou seja, existe um manual, existe uma regra que deve ser seguida. E a Brigada Militar tem as suas regras, inclusive para abordagem. Porque o que acontece? Se ela sai atirando, aí o policial que atirou e não deu chance para os criminosos se entregarem, né? O que ela fez, a policial? Ela se posicionou, ela deu a chance para que o grupo se entregasse, mas é um tipo de gente que eles não querem nem saber. Vão até as últimas consequências. Morrem se preciso for, mas matam, e foi o que fizeram. Exatamente. E aí a gente vê a emoção daqueles comandantes ali de Santa Cruz, também do pelotão de operações especiais, justamente porque a Marciele, além de soldado, havia feito o curso de fisioterapia, tinha curso superior, uma carreira pela frente, com certeza, André, chegaria ao posto de oficial, né? Por toda a qualificação que ela tinha, por toda a expertise, havia passado pela área de inteligência. Agora, André, tem um dado que demonstra aí o risco que esses agentes, mesmo com todas as dificuldades, enfrentam diariamente no Estado e o tamanho do desafio de combater a violência. Foram registrados, André, só em 2019, mais de 1.800 confrontos entre polícia militar e criminosos. Isso dá uma média de quase 5 confrontos por dia em território gaúcho. Quase 5 por dia. Evidente que a região metropolitana concentra o maior volume desses confrontos. Agora, quase 5 por dia. Dá a ideia realmente de que eles são verdadeiros heróis quando vestem a farda, quando empunham aí a lei, fazem o combate, o enfrentamento. Com todas as dificuldades. Todas as dificuldades, né? Salários atrasados, falta de pessoal, muitas vezes aí o equipamento que não é o mais adequado, colete vencido. A gente sabe que a Secretaria tenta se esforçar, até a iniciativa privada já fez doações, mas a gente sabe que no interior, em cidades menores, a situação é mais delicada e é por isso que eles realmente, os colegas, se emocionam porque sabem que os agentes cumprem a missão quando fazem o enfrentamento e quando tem um resultado morte, é algo que precisa ser lamentado por toda a sociedade, né, André? É isso aí. Muito bem. Obrigado, Marcelo Chemali, direto da redação, 12:18. Agora, a Polícia Civil investiga a morte de uma transexual de 23 anos aqui em Tramandaí, no litoral. O corpo dela foi encontrado no último sábado. E a nossa equipe conversou com a família da vítima. Os detalhes da reportagem. Quando a irmã mais velha desapareceu, Litiele sabia que algo grave tinha acontecido. A gente tinha esperança que ela podia voltar. Mas daí quando passou o 4º dia, a gente sabia que ela não poderia não estar mais viva. Alisson Rodrigues da Silveira tinha 23 anos e era transexual. Usava o nome social de Isabelle Prado e ganhava vida nas armadilhas da noite e da prostituição. Sempre me falou muito do perigo da noite, sempre dizia para mim
Às vezes ele bebendo, azeição mesmo, ele dizia para mim, mãe, vou te dar o último abraço, vou te dar o último beijo, porque eu nunca sei do dia de amanhã. Na madrugada do dia 15 de novembro, Isabelle foi vista pela última vez nesta esquina de Tramandaí, no litoral norte. O local é usado como ponto de encontro da prostituição. Mas o delegado que investiga o caso faz um alerta. Não se trata de crime de gênero. Nós já sabemos quase com certeza a motivação. É um homicídio, foi uma execução. E além do indivíduo identificado, muito provavelmente há um segundo indivíduo que nós estamos prestes a identificar. As câmeras registraram a entrada de Isabelle neste veículo. O carro está apreendido e deve passar por perícia nesta terça-feira. Em depoimentos, o dono do automóvel entrou em contradição. Confrontado com as imagens, que esse carro teria sido utilizado para sequestro ou para transporte da vítima, ele mudou a versão já e aí subitamente lembrou-se que havia emprestado um carro em determinado momento, coincidente com o horário do desaparecimento, para um segundo indivíduo. Estamos checando agora se esse segundo indivíduo existe e quem é ele. Foi aqui na Estrada do Agual, numa área de lixão irregular, que no último sábado o pai encontrou o corpo de Isabelle. Estava com marcas de facadas pelo tórax e também nos braços, um indício de que ela tentou se defender. Os peritos coletaram o material genético da mãe, mas o resultado só deve ser divulgado pelo IGP em até 45 dias. Já foi achado o corpo, já foi reconhecido. Foi uma facada. Eu só queria enterrar meu filho, eu só queria botar ele agora para descansar e a justiça deixar nas mãos, da polícia, Marcelo Chamali, que fez a reportagem, Marcelo, a polícia tem algumas linhas de investigação, mas por enquanto não está revelando, Marcelo? Exatamente, especialmente, André, a motivação. A gente percebe aí todo o drama que a família da Isabelle está vivendo agora. O laudo deve ser divulgado só em 45 dias. Eles reconheceram e querem fazer o sepultamento para tentar descansar e depois disso apostar na justiça e no trabalho da Polícia Civil. Existem imagens, viu, André? Outras imagens que por enquanto a Polícia Civil não vai divulgar. Agora, esse principal suspeito já entrou em contradição 2 vezes. Ele deve ser novamente intimado a prestar esse depoimento. Hoje acontece a perícia no carro que está apreendido. O carro já está no depósito, vai passar por perícia noturna com luminol, com, enfim, todo um aparato do Instituto Geral de Perícias, para que a polícia possa avançar, descobrir se realmente existe um outro envolvido, mas trata como um crime de homicídio, descarta a questão de gênero, a questão do preconceito. Pode ter envolvimento aí com a atividade da Isabelle por conta aí da atividade noturna, da questão da prostituição, que a própria mãe reconhece, a família reconhece, que era perigosa, extremamente perigosa, mas era o que ela acabava fazendo para ganhar vida e se colocando em risco, como outros tantos aí, trans e também mulheres que acabam escolhendo a prostituição como uma atividade de vida, André? Nesse caso aí dela, ela foi reconhecida, pela família. Foi. Porque o laudo oficial de DNA, de exames, demora um pouco. Assim como aquele caso lá de Imbé, do engenheiro que a gente mostrou, aquele ainda não tem a informação. Para quem não lembra, o engenheiro de São Leopoldo, que morava no Imbé, ele estava desaparecido, foi encontrado o corpo alguns dias atrás e o resultado só sai entre 15 e 20 dias, algo assim, próximo a um mês. Mas no caso da transexual foi diferente, Chamali? Foi diferente. A família reside numa região bastante vulnerável ali entre Oásis do Sul e Nova Tramandaí, uma região de ocupação, famílias humildes realmente que tentam aí sobreviver diante dessa questão toda. Um detalhe que chama a atenção, é uma região que infelizmente conflagrada pelo tráfico de drogas, André. Então a polícia também tem mais esse componente para desvendar em torno desse crime aí. É o 3º caso de trans morto, assassinado em Tramandaí só em 2019, viu, André? Veja só. Quando eu me referi ao caso do engenheiro de São Leopoldo, que mora em Tramandaí, ele continua desaparecido. Acontece que a polícia encontrou, acho que na sexta-feira, encontrou um corpo
e esse corpo então está sendo passado, né, está na perícia para saber de quem que é exatamente a suspeita que seja deste engenheiro. A diferença, André, é que no caso do engenheiro, o corpo foi encontrado no mesmo dia do desaparecimento, mas a relação desse corpo com o desaparecimento demorou a surgir, e o corpo carbonizado. Locais diferentes. Locais diferentes, o corpo carbonizado. Até na mesma região, na Interpraias ali, na RS 786, só que no caso da Isabelle, não havia ali vestígios de violência no rosto. Né? Ela sofreu golpes de faca no tórax, então, né? a questão, por mais que tenham demorado 9 dias para encontrá-la, os familiares reconheceram vestes e também a questão da face ali do rosto dela, portanto, já foi apontado que realmente se trata da vítima, André. Ok, obrigado, Marcelo Chemali. Meio-dia e 25 minutos, e você vai ver ainda hoje outras informações sobre o confronto entre policiais e criminosos que provocou a morte aí de uma soldado. A gente vê imagens ao vivo, né? Essas imagens aí. Essas imagens são lá do velório que acontece nesse momento dessa policial de 28 anos lá em Cachoeira do Sul, que morreu nesse confronto com criminosos. É um rápido intervalo, eu já volto. O que era bom contra a queda de cabelo ficou melhor ainda. Conheça o novo Imecap Hair Max. O novo Imecap Hair Max possui fórmula inovadora e é muito mais potente, diferente de tudo que você já viu contra a queda de cabelo. Veja esse recado. Esse é o novo Imecap Hair Max. Imecap Hair Max tem fórmula exclusiva com 2 aminoácidos e vai ajudar seus cabelos fracos ou quebradiços a parar de cair e crescerem com muito mais força. Imecap Hair Max, para seus cabelos, o máximo. Viu só? O novo Imecap Hair Max tem fórmula exclusiva, possui colágeno hidrolisado e 2 aminoácidos que agem na produção da queratina que dá força e resistência aos cabelos fracos e quebradiços. O novo Imecap Hair Max vai ajudar seus cabelos a parar de cair e voltar a crescer com muito mais força e em pouco tempo. Você encontra o novo Imecap Hair Max em todas as farmácias do Brasil. Ao chegar à farmácia, não aceite outro. Exija o novo Imecap Hair Max. Imecap Hair Max, para seus cabelos, o máximo. Muito bem, imagens ao vivo nesse momento, na beira da praia de Tramandaí, nós flagramos aí um treinamento já para o verão, né? O treinamento dos guarda-vidas, né? Não são mais salva-vidas, os guarda-vidas estão treinando pelo visto, é isso? É um flagrante, imagem ao vivo. 23 graus é a temperatura, já começa a mudar o tempo lá, a gente vê que o céu não é aquele azul de céu limpo, né? Bonito. Ele já está com uma mudança do tempo lá. Já tem uma mudança de tempo. Luciano hoje não para de falar no meu ouvido. Tem uma mudança já de tempo que começou lá pelo extremo sul e pelo oeste. Eu liguei para São Borja, já chove desde de manhã cedo nessa região aqui, São Borja, Uruguaiana, 28 graus é a temperatura. Essa instabilidade, ela está avançando. E aí o que vai acontecer? Essa instabilidade pode provocar temporais, principalmente aqui ó, no leste do estado, região central e no norte. Olha só a previsão de 29 em Santa Rosa, 26 em Santa Maria e 32 graus em Novo Hamburgo. Ou seja, de hoje à tarde para a noite muda o tempo com risco de temporal, de granizo e raios. E aí a gente vai ter uma queda na temperatura, mas isso entra em detalhes amanhã. O importante é que hoje, entre a tarde e a noite, a mudança de tempo aqui no Rio Grande do Sul, na região metropolitana, norte e leste do estado. E a gente vê imagens ao vivo de Gramado, onde a temperatura é de 23 graus e o tempo já começa a fechar por lá também. Nesse momento aí é 23 graus, é no Lago Negro, né? Que bonita imagem. Ao vivo, direto de Gramado, lá no Lago Negro. E aqui na capital, 26 graus é a temperatura, mais uma vez eu digo. A mudança do tempo, risco de temporal entre a tarde e a noite aqui na região metropolitana. E depois as temperaturas entram em declínio. Vocês viram a temperatura aqui para Porto Alegre na quinta-feira? 12 graus. E nós estamos praticamente em dezembro. Né? Na sexta-feira também, ó, 14 graus é a temperatura. Atenção, nós vamos até a Cachoeira do Sul, onde está a colega Bruna Tasqueto acompanhando um velório que acontece nesse momento da policial que morreu no confronto na cidade de Sério, que fica no Vale do Taquari. A Bruna acompanha, uma jovem, 28 anos, e o enterro vai ser hoje à tarde. Bruna Tasqueto.
Oi, André. Então, a gente continua aqui em frente à Capela Madre Teresa, onde está sendo velado o corpo da Marciele. Agora há pouco, vários colegas de farda dela saíram ali da capela e vieram aqui na frente, na calçada, se abraçaram, muitos muito emocionados mesmo. Agora eles estão ali reunidos. E é um momento muito difícil para todo mundo, para os familiares, para os amigos. A todo momento, mais pessoas chegam para prestar essa homenagem. E lembrando, então, que o enterro está marcado para 5 horas da tarde. Antes disso, uma série de homenagens estão previstas aqui. Tá certo. Obrigado, Bruna. Falando direto lá de Cachoeira do Sul, de onde esta policial de 28 anos, confronto, já eram criminosos que estavam roubando caminhonetes lá na região de Venâncio Aires. E essa perseguição já começou no final de semana. Eles se deslocavam lá de Venâncio Aires, a perseguição nessa rodovia que chega até o Vale do Taquari e próximo ao município de Sério, houve esse confronto. Eles jogaram o carro por cima desta policial que morreu, infelizmente. Muito bem, e amanhã o SBT realiza um evento especial em apoio ao movimento Novembro Azul. E eu estarei ao vivo durante o SBT Rio Grande, lá no Centro Histórico da Santa Casa, para falar um pouco mais da importância deste movimento de prevenção do câncer de próstata. Tá certo? Então, combinado, amanhã eu estarei lá na Santa Casa. Deixa eu conversar com a minha amiga Débora de Oliveira, porque...